Saudações a todos aí. Aqui com vocês, a professora Manu Lorena. E nosso curso, né, de Orçamento e Planejamento de Obras, então sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. E a gente vai começar a aula mesmo, né, com a explicação de como funciona o software Orça Fácil, tá? Que vai ser um grande balizador do nosso curso, ok? Então, vamos dar um foco agora no Orça Fácil, conhecer essa ferramenta. Espero que todos já consigam ter a licença. Se estiverem com algum problema, a gente vai tratar isso, tá? Porque a gente vai começar hoje vendo o produto final, né, do que é o orçamento. Então, eu vou trazer para vocês o caminho de acesso ao Orça Fácil, como que vocês trabalham com ele, como se fosse a nossa primeira experiência com o sistema, tá? Então, tratando aí como a primeira experiência da gente no Orça Fácil. Não será a primeira vez, ou melhor, não será a única vez que a gente irá abordar aí o Orça Fácil. Mas a gente já pode começar e pensar que na nossa primeira aula, se você não tinha conhecimento do software, você inclusive pode colocar no seu currículo, que já tem a noção do sistema Orça Fácil, né? Então, a gente já começa com um grande ganho. Okay. Quem também já utilizou o sistema, a plataforma do Orça Fácil, pode complementar, pode dizer sua experiência aqui, ok? Fiquem bem tranquilos com isso. Então, eu vou mostrar para vocês, ao final de falar do Orça Fácil, a gente dá uma pausa novamente e eu faço a explicação das etapas do curso, tá bem? Para a gente também não ficar um pouquinho perdido, mas hoje eu queria realmente falar com vocês de conteúdo, para a gente já sentir que a gente pode começar e desenvolver as questões em relação ao orçamento. Então, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Nós temos uma parceria, né? Eu tenho essa parceria com o Sistema Orça Fácil, eu acho que já tem uns 4 anos, tá? Então, as licenças que vocês recebem são licenças legalizadas pelo Sistema Orça Fácil, né, diante da minha parceria como professora com eles. É uma licença de 6 meses, tá? Então, a gente consegue, o aluno termina o curso e ainda consegue ficar um pouquinho utilizando a licença do Orça Fácil, isso é bastante positivo. Outra coisa é que a disponibilidade do módulo está no orçamento e no planejamento, vou mostrar também para vocês, né, o quanto que esse sistema Orça Fácil ganhou a minha confiança em relação a dados fidedignos, reais, de acordo com os bancos de dados, e também como ele me conquistou em relação à parte de planejamento de obras. E aí vocês vão sentir um pouquinho disso hoje e perceber que tem tantas coisas que a gente pode explorar, tanto nesse software como em outros softwares. Antes de falar do Orça Fácil, eu não vou, como eu tenho a possibilidade de estar usando o nome deles, então vou repetir, né? Acabo falando o mesmo nome. Mas eu trabalhei com outros softwares muito bons, né? Softwares grandes em relação à parte de orçamento, softwares interligados, como o sistema RP. E até eu realmente ganhar confiança em um determinado software, imagina, você vai para um processo de licitação, quando você percebe o documento está errado. Então, a gente precisa ter confiança nos dados, precisa ter confiança nos softwares, sentir que ele realmente pode ajudar a gente nisso, tá? Então, hoje, a gente conhece um pouquinho do Orça Fácil, porque eu acho que ele pode dar uma visão, uma ampliação de oportunidades, de questões que a gente não estava enxergando ainda e pode estar vendo através do software, tá? Então, vamos lá. Essa é a interface do Orça Fácil. O Orça Fácil, ele é um software de web, então você não precisa baixar, tá? Então, é só acessar a web. Então, também, sem internet, você não consegue trabalhar, tá? Ele vai ficar realmente na web. O pessoal tem utilizado ele também no celular, no aplicativo,
do celular. Eu não tenho a experiência de usar ele no aplicativo, mas vamos conhecer um pouquinho mais, tá? Então, outra coisa que é importante se falar num software que trabalha web, você vai para frente, tá? Você não tem Ctrl Z. Atenção, tá, pessoal? Né? Você não salva, e aí daqui a pouco você mudou, e aí você pode desfazer, tá? Não é comum em softwares que trabalham web. Então, quando você chegar no detalhe, isso é um ponto bem importante para qualquer tipo de software web. Quando você chegar numa fase determinante do seu orçamento e que você começar a pensar, se eu perder tudo, o que vai acontecer comigo, certo? A gente vai dar os caminhos como vocês fazem essa medida de segurança, tá? Vocês vão fazer como se fosse a cópia, né? Guardar uma cópia. Então, em alguns momentos, quando eu estou fazendo orçamento, e o orçamento é grande, e que se eu perder vai me dar um trabalho, certo? Eu dou uma pausa e salvo uma cópia, tá? Porque aí eu vou ter o meu feedback, ou meu retorno, né? Vamos dizer assim, minha garantia. Então, vamos conhecer um pouquinho do Orça Fácil. Primeiro, vocês vão ter acesso ao módulo Orçamento e o módulo Planejamento, tá? Não sei se está liberado esses aqui, mas se estiver liberado, aí a gente vai conversando e eu vou mostrando para vocês, certo? Então, nós temos aqui o módulo Orçamento e o módulo Planejamento. No módulo Orçamento, a gente vai ter a opção de criar os nossos orçamentos e cadastrar eles do zero, importar, tudo que uma ferramenta de orçamento pode trazer para a gente pode colocar aqui. Então, na minha listinha de orçamento, vai ter alguns orçamentos aqui, mas vocês podem vir aqui e criar orçamento. A gente diz que isso seria, assim, intuitivo, tá? O pessoal, não, isso é muito intuitivo. Mas algumas coisinhas a gente precisa conhecer, né? O que eu preciso cadastrar, o que eu não preciso cadastrar, tá? Então, vamos lá. Orçamento, criar orçamento. Aí vai aparecer uma telinha de novo. Em relação aos softwares, certo? Vocês podem criar codificações de vocês, tá? Geralmente, eu uso essas codificações que correm do próprio software. Então, o primeiro passo é informações gerais. Se você quer fazer uma versão sem auto-itemização ou uma nova com auto-itemização, tá? Essa é uma funçãozinha nova que acontece aqui no Orça Fácil. Vamos experimentar a versão nova com auto-itemização e novas funções. Já hoje o software, tá? O Orça Fácil. Então, é apenas ilustrativo e, posso dizer assim, mais lúdico, tá? Do que realmente um caso real. Mas aí vamos lá. Quando vocês forem escrever a descrição do título do orçamento, se for um orçamento para licitação, qual é o legal aqui, tá? Na descrição. É que vocês coloquem, por exemplo, se for para licitação, se for para um órgão público, vocês coloquem o objeto da licitação, tá? Então, por exemplo, construção da quadra de esportes, certo? Cabe aqui, pessoal, todos os detalhes. Tem um nome, essa quadra de esporte é do jogador de futebol tal, leva o nome, certo? É um ginásio, é uma pavimentação, tá? Então, nessa parte aqui, cabe o nome a descrição que você quiser colocar. Se for licitação, coloque completo, tá? Nome, sobrenome, tudo aqui. Isso vai te ajudar na geração dos relatórios, ok? Digamos que seja uma obra particular, que é uma quadra de esportes, uma arena, aí você vai botar o nome da cidade. Vamos colocar aqui o bairro. Deixa eu botar aqui.
Boa Viagem. Boa Viagem é grande, mas vamos lá. Boa Viagem, Recife. Então, cabe traços, cabe ponto, cabe acentuação, cabe a descrição que você quiser. Outra questão ideal é que você sempre tenha uma conformidade quando você for colocar as descrições. Então, se você sempre coloca o bairro e a cidade, e talvez o estado, sempre ser bem organizado com isso, tá? Acontece de eu fazer desorganizado? Acontece, tá? Mas tentar ser o mais organizado possível, porque lá no futuro vai ajudar a gente a localizar. Ah, aquela quadra que eu fiz lá em Boa Viagem é praticamente igual ao que eu vou fazer agora. Então, se está bem localizado, eu vou ganhar tempo, né, com a busca. E, às vezes, a busca, né, podemos dizer assim, é cansativo, né, fazer buscas. A parte do cliente, ela não é obrigatória, tá? Se você quiser colocar aqui, aí você pode criar um cadastro do novo cliente e seguir para o próximo passo, tá? Aí vem esse passo 2, que todo mundo me pergunta em relação à parte de orçamento, professora, e a questão do arredondamento? A gente também tira um tempo para explicar essa questão do arredondamento, tá? Porque algumas vezes eu passei por situações em relação ao processo de licitação, porque o arredondamento não batia corretamente, e aí a gente tem que fazer ajustes. Por quê? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para vocês, para ficar maiorzinho. Porque numa licitação, a planilha, quando você abre impressa, que geralmente, imagina que tem tanta modernidade de softwares, tanto questão de documentos virtuais, mas o processo acaba sendo físico, né? E aí fica lá a impressão com orçamento, com duas casas decimais para a quantidade e duas casas decimais para o preço unitário, e quando se multiplica, tem que bater na calculadora bem certinho como está no papel. Né? Então, a gente, tanta modernidade que a gente tem, e a gente acaba sempre voltando, né, para as mesmas coisas, né? Então, qual a recomendação? Vocês vão ver que o software também diz assim, ó, o arredondamento do orçamento é o padrão do Tribunal de Contas, ou você quer arredondar de duas casas decimais? Pode deixar o arredondamento padrão do Tribunal de Contas, TCU, tá? Porque a gente também faz uns testezinhos, aí vocês vão ver, tá? Aí segue a recomendação. Nessa parte de encargos sociais e trabalhistas, a primeiro momento, vocês podem escolher desonerado e não desonerado, sem problema nenhum. Isso a gente consegue ajustar ao longo do orçamento, vocês vão ver isso. E a parte de BDI, que é benefícios e despesas indiretas, ainda para quem não conhece o que é encargos sociais, o que é BDI, a gente vai ter todos esses momentos aqui, tá? E aí, logo, logo, eu explico essa questão do tempo e dos agendamentos das aulas. E digo a vocês, fiquem à vontade, se precisarem fazer alguma interrupção, para pedir para eu mostrar novamente, tá? É só falar. Vamos lá. Então, incidir sobre o preço unitário da composição. Quando vocês escolhem essa parte, cada preço da lista do orçamento de serviços, cada preço de serviço, que a gente chama preço unitário de composição, vai estar recebendo a parcela do BDI, que é o bônus ou benefícios e despesas indiretas. E existe uma coisa também que é bem importante, que é solicitada algumas vezes em alguns processos. Veja, o software de orçamento, ele não é só para orçamento de licitações, não, tá, pessoal? Ele é orçamento, qualquer tipo de orçamento. Só que ele está buscando uma base aqui, uma introdução, de uma forma que ele consiga abranger tanto a parte de obras públicas como obras privadas. Por isso que ele está recomendando o Tribunal de Contas, mas ele funciona para qualquer tipo de orçamento, tá? Inclusive, o pessoal da elétrica usa, o pessoal da mecânica usa, tá? O software Orça Fácil. Então, não é só realmente a serviço de obra de construção civil, apesar de todo o direcionamento que ele faz. E existe uma coisa que sempre me dava muito trabalho,
se eu posso ter mais que um BDI na licitação, se eu vou entregar uma proposta para o meu cliente, eu posso ter preços variados. Então, existe esse caminho também, tá? E eu posso avançar aqui. Vem o passo 3. Isso no dia a dia, a gente passo 1, 2, 3, mas geralmente isso eu passo em segundos, tá? Porque eu boto o cadastro do nome da obra, avanço e chego aqui nessa tela. Já está bem avançadinho lá, tá devagar, porque realmente eu estou no passo a passo e tentando abordar cada item desse. Então, chega nesse passo aqui, por exemplo, que ele traz isso é muito importante mesmo. Por quê? Porque o Ossa Fácil, ele traz o banco de dados, as bases, e ele tem muitas bases disponíveis nessa nossa licença para estudo, tá? Então, o que eu digo, pessoal, aproveite a licença para estudo, não deixa ela dormindo, porque ela vem com muita informação que geralmente, na versão paga, sem ser de parceria, de estudante como a gente tem aqui, ela é realmente, assim, dispendiosa. Ela é cara? É cara, sendo que ela é cara, mas sendo que ela compensa para quem trabalha com isso, né? Certo? Então, olá, Daniela. Então, aqui vocês vão escolher a base. Então, só para situar aí, nós viemos para... Vou só retornar rapidinho aqui, ó. Nós viemos para criar orçamento, e aí listamos o nosso orçamento, passamos pela fase 1, vou voltar, que é informações, vou voltar, já está cadastrado, vocês podem voltar, tá? Então, cadastrar, aí você escolhe o nome e pode seguir os passos. Normalmente, eu passo isso muito rapidinho, ó. Já está tudo marcado, aí eu vou, próximo passo. E aí, a gente vem, depois a gente pode retornar isso aqui, caso vocês tenham dúvida. Então, na base de dados, vocês podem marcar quantas bases de dados vocês quiserem. Então, o que significa isso? Eu estou levando toda essa informação para dentro do meu orçamento. Ok, agora, eu preciso de tudo isso, o que eu recomendo? Se você vai trabalhar só com SINAP, marca SINAP, tá? Escolhe o estado, Pernambuco, ou o estado onde é a obra, tá, pessoal? Não é onde você está, é o estado onde a obra vai acontecer. E vocês vêm para cá e escolhe o dado mais recente, ok? É obra de infraestrutura, é obra de estradas, clica no ciclo, tá? Eu também posso não, vou explicar isso para vocês. Aqui são bases do Sudeste, bases do Nordeste, pessoal que gosta do OSSE, pode marcar também aqui. Então, veja que cada estado tem a sua base, né? Ou cada órgão, como o Compesa, tem sua base. Então, você pode trazer tudo da Compesa para dentro do seu orçamento, toda a base da Compesa. Então, tem aqui várias bases aqui para a gente trabalhar. Quanto mais base você selecionar, isso não pesa no teu banco de dados. Só que, às vezes, no começo, eu ficava ansiosa para achar tudo, aí marcava tudo aqui, e aí, quando eu ia fazer pesquisa, me dava trabalho. Então, como eu sei que eu vou trabalhar com um banco padrão, como um banco SINAP, no banco de dados padrão como o SINAP, eu deixo marcado. E também não se preocupem, porque vocês podem adicionar bancos a qualquer momento, base de dados a qualquer momento. Então, o meu orçamento, ele vem vazio, pessoal. Professora, esse cadastro que a senhora ficou explicando aí um tempo, ô Manu, tu ficasse um tempo aí explicando esse cadastro para ele vir vazio, vem vazio, porque agora o trabalho é nosso, certo? Hoje eu vou mostrar essa interface para vocês explorarem, e a gente checa também se vocês estão com acesso ao sistema, etc. E depois a gente vai marcar um momento de importar planilhas prontas, um momento de trabalhar com reequilíbrio financeiro, que é uma coisa que não acontece nos cursos, tá? Aditivos. Então, a gente vai trabalhando com cada um desses módulos, fator K, tá? Então, logo terminando a parte do Orça Fácil,
Aí eu pauso a gravação e a gente mostra o que a gente vai fazer dentro do curso, né? Não só do Orça Fácil, mas dentro do curso. Então, eu tenho aqui um orçamento zerado, vazio. Tá todo vazio aqui. Então, eu estou dentro de orçamento. Lembre-se que eu tenho planejamento, diário de obra, medições e compras, tá? Sim, a minha conversa com o pessoal do Orça Fácil é orçamento e planejamento. Mas o que tiver disponível aqui, a gente pode ir mostrando e liberando com vocês, tá bom? Então, toda vez que vocês forem fazer o orçamento, e lembrem-se que vocês estão dentro do orçamento da quadra de esporte Arena Boa Viagem Recife, que é uma obra fictícia criada agora por mim, certo? Vocês estão dentro dela. Então, fiquem tranquilos, vocês não vão bagunçar nenhum banco de dados. A partir do momento que você está dentro do orçamento, vocês podem mexer livremente, não se preocupem. Tem vários softwares de orçamento, quando você mexe na composição de preço, aqui dentro do orçamento, acaba mexendo na composição de preço da base Sinap. Então, qual um ganho que esse software tem? É que você estando dentro do orçamento, você não bagunça nenhuma base, tá? Então, por isso que, geralmente, eu não fico ensinando a criar composições aqui, tá? Eu fico assim, fica dentro do orçamento, que você vai fazer o que você quiser e você não vai se prejudicar. Porque imagina que você vem aqui na composição, por exemplo, você vai achar o item, pesquisa a composição aqui, alvenaria, tá? Buscar dentro daqui do Sinap. Buscar. Alvenaria de vedação. Aí você abre, sempre veja esses itenzinhos azulzinhos, que tem como se fosse a mãozinha do link para poder abrir, tá? Aí você abre a composição, quando você mexe aqui, se você mexer aqui, foi por composição e mexeu aqui, você, para o mês de agosto de 2024, dentro do Sinap, você mexeu nele para sempre, tá? Então, sempre que você for mexer, faz uma cópia, ou não mexe em composição. Vai para dentro do teu orçamento, lista teu orçamento aqui, esse, ó, tá azulzinho, tá vendo? Clica nele. E você pode mexer aqui dentro, tá? E aí você vai ficar bem tranquilo. Então, a atenção especial. Sempre que vocês forem mexer em banco de dados, mexam dentro do seu próprio orçamento, tá? Porque aí você não bagunça, nunca vai bagunçar o seu banco de dados. Tá? Você vai ter sempre informações verdadeiras na raiz. Então, podem ficar bem tranquilos com isso. Que era uma coisa que me acontecia no passado. Pessoal, eu nem fiz um pouquinho sobre o meu currículo. A gente começou, quem chegou um pouquinho depois, eu disse, a gente vai começar Orça Fácil. Depois eu me apresento, depois a gente conversa sobre... a gente está precisando estudar, a gente está precisando ganhar conhecimento. Aí, daqui a pouquinho, a gente para e aí eu converso um pouquinho sobre isso. Mas eu trabalho com orçamento, são 21 anos de engenharia, né? 21 anos de graduação que eu tenho. Fora isso, eu já estagiava com orçamento, então eu passei por softwares que, gente, era no DOS, tá? Era ou fazendo na mão ou fazendo no DOS. Então, a gente sofria, porque a gente acabava passando por situações que o sistema, a gente entendia de um jeito e era de outro, tá? Então, só para a gente começar aqui na parte do Orça Fácil, também a gente vai precisar criar o nosso orçamento. O nosso orçamento, ele não vem assim tão aleatório da nossa cabeça, tá? A gente pega uma raiz, a gente pega os projetos, a gente analisa, faz um levantamento de quantitativos, tá? Mas vamos começar aqui, né? E eu vou mostrar a função do software, tá? Então, sempre que a gente vai fazer um orçamento, a gente vai fazer etapas. Então, as etapas, eles trazem aqui algumas dicas para a gente, né? Então, vamos dizer que essa etapa eu preciso de uma demolição,
tá? Aí eu posso fazer a outra etapa, locação, a administração local. Se não tiver nessa listagem que ele está propondo, canteiro de obra, eu posso ir colocando, tá, gente? Eu posso vir aqui e colocar. Tá tudo tão organizadinho, tá? Mas não, professora, eu não quero revestimento, eu quero revestimento interno. Então, você pode vir e colocar. Aqui, André. Você pode vir aqui e colocar a descrição que você quiser. Tanto é que também você pode ir tirando no X, né? Então, tem aqui, ó, os botãozinhos que você pode incluir, excluir, tá? Então, vamos colocar as etapas. Também existe uma ferramenta, que é uma ferramenta de administração, de engenharia de produção, que se chama estrutura analítica de projeto. E quando a gente vai fazendo o levantamento dos nossos quantitativos, a gente trabalha com ela e a gente vai saber reconhecer cada etapa de obra da gente. Para a gente que trabalha na construção civil, a gente sabe que só vai entrar em pintura o que é pintura, né? Então, a gente não vai colocar dentro da coberta o item, por exemplo, uma tomada, né? Então, vocês podem criar as etapas todas de uma vez, ou vocês podem ir colocando etapa a etapa, sem nenhuma preocupação, tá? Por exemplo, eu vou começar aqui com a etapa de administração local, aí a gente vai colocando aqui, né, administração local, e depois eu posso ir colocando e acrescentando etapas conforme a minha necessidade, tá? Então, tirei todas as etapas aqui, e digamos que eu vou começar com uma só, por exemplo, canteiro de obra, tá? Então, eu posso, depois que eu colocar as minhas etapas, ou todas, ou uma e depois outra, eu vim colocar as composições. Só um segundo. Aí eu posso vir e ir colocando as minhas composições, tá certo? Então, vamos conhecer aqui, deixa eu voltar aqui também, o Ossa Fácil essa semana me pegou cheio de surpresa. Sei que se alguém já conhecia o Ossa Fácil e tá vendo a nova interface dele. Tá vendo, Sulamita? Percebeu? Pronto. Aí, Percebi. vocês podem colocar aqui também, por exemplo. Oi? É diferente. O software mudou, né? A interface. O Força Fácil, sim, ele também mudou a interface dele recentemente. Você pode, ó, digitei e dei enter, tá vendo? Vamos de novo. Então, você pode escolher a etapa, administração local, e dar enter, ou você pode ir colocando etapa a etapa aqui, tá? Mas não tem problema, professora, eu vou colocar aqui mais uma etapa, funcionário, dá enter, tá? E agora, como é que eu vou colocar um item dentro da etapa? Vocês podem vir aqui e toda vez que for um serviço, tá? E outra dica, essa é uma dica bem importante. Mas isso é uma dica que não precisa nem anotar, isso vai ficar na cabeça de vocês sempre. É bem comum. Os itens de orçamento, eles devem ser sempre composições. Insumos é um item que a gente só coloca se realmente a gente só for entregar na obra o material. Tá? Então, por exemplo, eu vou eu vou comprar o ar-condicionado e vou deixar lá. Não vou instalar ar-condicionado, eu só vou levar e deixar lá. Aí você pode adicionar como um insumo. Mas, por exemplo, tijolo. Você não vai chegar e comprar o tijolo e deixar lá. Você vai trabalhar com tijolo, vai ter a pessoa que vai carregar o tijolo, vai ter a pessoa que vai fazer a argamassa e fazer a união desses tijolos, tá? Então, tentem trabalhar sempre com composição. Você quer falar, Sulomita, alguma coisa? Mano, a nível de quem presta serviço de reforma, que eu acho que tem gente aqui que presta serviço de reforma, esse item de adicionar um insumo, exemplo, ele vai prestar um serviço com o cliente, geralmente os clientes pedem, né, a lista de materiais, então isso aí já é também um ganho para ele na otimização de tempo dele, né, porque
Ele já entrega um quantitativo mais assertivo, seria isso? Deixa eu dizer isso de outra forma, tá? Nós temos aqui 3 botãozinhos para trabalhar no nosso orçamento. A etapa, a composição, que é o serviço, e o insumo. Caso eu queira fazer uma lista de insumos que está dentro do meu orçamento, ele vai vir automaticamente aqui da minha composição, tá? Não não precisa eu fazer uma listagem à parte. Sozinho, o próprio software vai reconhecer. Isso aqui é que ele diz, você pode ter etapa, que é obrigatório você ter as etapas, etapa 1, 2, 3, 4, e você vai ter seus serviços. Mas algumas vezes a gente precisa entregar apenas um insumo na obra. Tá? Então, o cliente me pagou para eu comprar 2 portas. Então, não entra como composição, porque eu não vou colocar a porta. Eu só vou entregar a porta. Só é o fornecimento. Tá? Mas para tirar a lista de materiais, a gente tem aqui, ó, ferramentas, tá? A gente pode tirar através da curva ABC de insumos, certo? Ou a gente pode fazer algumas importações. Então, tudo que eu carregar para dentro do meu sistema, eu consigo fazer as importações e exportações, tá? Ou melhor, eu posso exportar, né? Tirar do meu orçamento. Então, insumo, a gente vai sempre evitar colocar dentro do nosso orçamento. A gente só vai colocar ele quando realmente for um fornecimento específico que não envolva a mão de obra, porque ele vai vir sozinho. Eu vou mostrar aqui a vocês, certo? Professora, eu estou no item 1 e está aparecendo um 3.1 aqui, não tem problema, apaga, coloca 1.1, tá? E aí ele vai correr para o lugarzinho certo. Então, como 1.1 é acabamento, né, eu posso pesquisar aqui, digitar o código SINAP e eu posso colocar, por exemplo, aqui, porcelanato, e ele vai pesquisar. Então, os softwares, eles vêm, assim, com essa vantagem de ajudar a gente, né? E aí você vai ver o acabamento, ó, revestimento cerâmico para piso, é isso que eu quero? Não, é esse outro aqui. E a gente também trabalha isso, tá? Aí, professora, 1.1 já apareceu 3.2, não tem problema, bota a quantidade aqui. Isso a gente olha no projeto, tá? A gente faz o levantamento, eu vou botar 200 metros quadrados e vou dar Enter. Olha o que aconteceu. Ele, como eu digitei 1.1, ele já subiu para a ordem correta, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? E eu já fez o preço, né? Ó, são 200 metros quadrados, 161,37 reais cada unidade, e ele multiplicou. Eu não escolhi nenhum BDI, tá? Aqui zerado, tá? A gente pode vir aqui e editar o BDI, tá? Vamos colocar aqui um novo BDI. Opa, deixa eu fechar aqui. Pode criar aqui e botar uma porcentagem de BDI 25%, tá? Ou informar manualmente. Botar 25% e vou salvar. E a gente conversa sobre BDI, tá? Então, quando eu coloquei o BDI, ele subiu de 161, aplicou 25% e foi para 201, tá? Então, ele já fez a conta que o meu orçamento com esse item chegou a R$ 40.342, com um único item. Lembra que a gente está criando, assim, aleatoriamente, tá? E vamos com calma. Bota a etapa 1, depois bota a etapa 2, você não carrega todas as etapas, porque quando a gente está nessa fase, a gente não está inventando, né? A gente já está com a planilhinha na mão, acompanhando, ou com um levantamentozinho na mão. É apenas para a gente trabalhar aqui com nossa fase. O que eu coloquei aqui dentro? Eu coloquei o que a gente chama de composição. Toda vez que eu falar um nomezinho composição, vocês entendem que eu estou colocando um serviço completo. Aí, nesse tópicozinho azul aqui, ó, exibir composição analítica, e a gente trabalha com composição também, eu vou ter dentro do revestimento cerâmico para piso, com placas de porcelanatos de dimensões 45 por 45, aplicadas em áreas. Por que está assim? Aplicadas em áreas de 5 metros a 10 metros. Porque ele diz que
esse custo é se a área estiver entre 5 e 10 metros. Se for uma área maior, se for uma área mais ampla, o que acontece com uma área mais ampla? Eu tenho frente de trabalho mais livre, então eu posso o quê? Ganhar produtividade. Então, o banco de dados Sinap, ele tem o costume de variar preços também em relação a características de produtividade. Então, aqui dentro a gente tem o azulejista, que para a gente pode ser o pedreiro, tá? Sem problema nenhum. Professora, a gente não chama azulejista, ladrilhista, mas a gente chama pedreiro. Não tem problema, faça esse entendimento. Como é do próprio SINAP, deixa assim, não muda. Aí tem o servente ou ajudante. A argamassa colante AC3, tá? É porcelanato, né? Então, tá com as regras atendendo direitinho. O próprio porcelanato e o rejunte. Então, para a gente chegar naquele valor de R$161, está marcadinho aqui, e 37 centavos, ele precisou, né, para fazer 1 metro quadrado desse serviço, esse preço por metro quadrado, é o preço unitário básico, né, o preço da composição. Aí a gente tem, ó, um coeficiente de 0,74. Aí ele traz um monte de númerozinho, né? 74. Isso é o quê? É a produtividade dele. E aqui é o preço unitário, por hora. Professora, então quer dizer que um pedreiro, a hora dele é 21, 23 e 38. A gente vai descobrir isso também, tá? Mas tudo que tiver azul, eu posso editar, tá? Então, eu posso vir aqui no azulzinho e editar. Ô, professora, por que você quer editar o tempo dele? Não, porque o meu servente, desculpa, o meu profissional, ele não demora 0,74 de hora. Ele demora 1 hora para fazer, então eu posso editar também, tá? Você vai editando, mudou para 1 hora. O ajudante, eu posso editar, gente. Eu vou querer editar? Não. É significante para mim? Pode ser que não. Mas, para a minha realidade, digamos que seja. Então, os campos em azul, vocês podem editar. Tudo com consciência, né? Porque se ele demorava 0,74 horas para fazer 1 metro quadrado, eu não vou dizer que ele demora 3 horas para fazer 1 metro quadrado, né? Certo? Isso daria um valor financeiro muito grande. E isso seria muito sem sentido, porque a gente tem que pensar que essas composições, elas são questões físicas, são questões reais, são questões que acontecem no dia a dia mesmo, né? Então, exemplo, às vezes as pessoas querem editar composições, e deixa eu dizer, por exemplo, assim, uma composição que é muito interessante de a gente pensar em editar, certo? Então, professora, eu estou mexendo na composição e não é isso mais que eu quero. Você pode voltar para o orçamento, ó. Aqui você dentro da composição, você pode voltar aqui, ó o meu mouse aqui em cima, tá? Você pode vir aqui para o número dele. Aí ele vai cair lá de novo. Eu vou botar uma composição que é muito interessante, que eu acho... Aí eu vou como eu já coloquei itens aqui embaixo, é a composição, por exemplo, de chapisco. Eu vou editar ela, porque eu gosto de conversar sobre chapisco. Esse chapisco aqui é com colher de pedreiro, um traço 1 para 3, preparo e betoneira. Vou colocar aqui uma quantidade, comparado com... Tá aqui, 1.000 metros quadrados, do Enter, tá? Aí, deixa eu explicar em relação ao chapisco, que eu acho muito interessante o chapisco. Por quê? É um serviço muito rápido, né? O profissional vai lá, pega a colher, joga na parede. Aí, poxa, o pedreiro demora 1 metro quadrado, é um pedaço pequeno. Ele demora quase 0,20 horas, né? Então, 12, pensa em 10 minutos, isso seria 10 minutos, eu não fiz a conta aqui. Mas será que isso seria 5 a 10 minutos? Não é muito tempo? Ah, não, vamos ajustar isso. Ele faz mais rápido. Eu vou dizer que ele faz em 6 minutos. 0,10.
Mas realmente ele faz em 6, não, ele faz em 3 minutos cada metro quadrado, então 0,5. Quando eu faço isso, eu esqueço que ele para comer, ou, desculpa, ele para ir para o banheiro, ele para pegar material, certo? Então, eu não posso mudar também a questão física, né? A questão possível, tá? Eu acho que estava 0,17, não importa muito, porque mexendo na base dentro do orçamento não vai me bagunçar para nada, né? Sempre vão dando enter, tá? Mexeu no número, pode dar enter. Agora, lembra que eu falei bem no comecinho, não existe o Ctrl Z. Era quanto? Não existe, tá? Softwares web não tem Ctrl Z. Então, eu teria que voltar lá na composição original para descobrir o valor certinho. Mas isso não vai mudar muito a nossa vida, porque a gente precisa entender que a composição é nossa. Não é do Sinap, é nossa. Quando a composição está dentro do orçamento, é nossa composição. Então, o que eu quero mostrar em relação às composições que estão nessa parte mais lúdica, intuitiva, da parte do orçafácil inicial aqui, é que vocês têm autonomia para mexer na composição de vocês, mas a gente precisa ter a maturidade de entender que mesmo que o serviço, a gente sabe que o cara vai fazer em 2 minutos o metro quadrado, né? Até ele faz muito rápido, né? Chapisca a parede muito rápido. Mas, na vida real, ele vai ao posto de trabalho, ele vai ter o ajudante dele, o material vai ter que estar lá. Então, ao longo do dia, ao longo de 8, 9 horas de trabalho, quantos metros quadrados ele conseguiu fazer? Nós chamamos isso de apropriação de serviço, e também a gente trata no curso, tá? Então, eu tenho aqui, e tudo que for azulzinho eu posso mexer. Não, professora, tem aqui, servente, vamos buscar pedreiro, tá, azulzinho. Existem composições dentro de composições, tá, pessoal? Hierarquicamente, dentro do meu orçamento, eu tenho, vou tirar e projetar novamente aqui para vocês. Dentro do meu orçamento, eu vou ter, deixa eu voltar. Eu vou ter, dentro do meu orçamento, as etapas, que eu vou cadastrar quantas etapas eu quiser e quantas etapas eu precisar. E dentro de cada etapa, eu vou colocar os serviços que nós chamamos composições. Professora, coloque aí um insumo para a gente sentir. Bora colocar. Aí ele está indo no 3.1, não tem problema, a gente pode ir tirando essas etapas aqui, tá? Clica nela, exclui ela, tá? E vai tirando ela. Só um minutinho. Tira aqui, que a gente foi colocando, né? E até também a gente entender esse novo jeito aqui. Não está saindo, né? Criar, excluir. Bem, achamos, né? Que se ele não vai por bem, ele vai de todo jeito. E assim, é surpreendente como eles são bons nisso. É incrível como a equipe do Cefaz, eles são bons nisso. Então, ficou só com 1.1, né? acabamento. E agora eu vou adicionar, por exemplo, agora um insumo. A professora só vai adicionar um insumo, vou que eu quero mostrar para vocês. Lembra que a gente está buscando dentro do banco de dados Sinap, né? Mas vocês podem criar seu próprio insumo, tá? Ou você pode buscar do seu próprio banco de dados. Ou, professora, eu queria agora, do nada, eu queria do OSSE. Você vem para cá e você pode buscar bancos, tá? Editar bancos. Aí você vê bancos. Eu quero incluir agora o OSSE. Então, eu posso incluir nova composição e buscar aqui OSSE, que não tinha antes, viram que não tinha antes? Agora, professora, eu quero mais bancos. Vamos botar um monte. Sabe o que acontece quando a gente bota muito bancos? Eu vou explicar isso também para vocês, tá? Ó, primeiro, quando eu for pesquisar, eu vou ter um monte de listinha para pesquisar. Aí, imagina eu escolher tudo e depois ficar confuso. Mas sabe o que acontece quando a gente bota... eu vou buscar um do OSSE para vocês olharem, tá?
Não, do ciclo que é bem diferente mesmo. Eu vou botar aqui asfalto. Tem nada a ver com minha obra, né? Eu busquei o quê? Insumo foi, vamos tirar, vamos botar composição, né? Porque é justo, né? Vamos falar uma coisa comum. Asfalto. Tá? E aí, vou botar aqui a quantidade. Então, observem, só um segundo. Vocês observem que... só um segundo aqui, só um segundo. Então, observem que eu puxei SINAP e puxei OSSE. Vejam só. A gente precisa ter muita atenção. Professor, até mesmo a letrinha é maiúsculo aqui e aqui é minúsculo. Atenção pelo seguinte, imagina que aqui dentro tenha um profissional. Às vezes, ó, servente. Veja como está escrito servente aqui, e lá é totalmente diferente, né? Quando você vai para dentro do SINAP e você vai abrir servente, aí servente com encargos complementares. Então, vão ser duas conversas diferentes. Então, a gente não pode estar trabalhando com bancos de dados diferentes sem equilibrar o banco de dados, tá? Então, para eu usar o ciclo junto com o SINAP, a gente precisa se dedicar a isso e para fazer uma boa organização, tá? Porque nós não podemos, dentro de orçamento, ter profissionais, mesmo profissional, servente e servente, com preços diferentes e com formas de medir diferentes, tá? Então, a gente vai ter que começar a prestar atenção nisso. Então, por isso que o ciclo, ele é para obras de infraestrutura, né, obra do DENIT, e o SINAP mais para obras de construção civil, né? Tá? Então, vou excluir esse aqui. Mas viram que tem, eu posso botar uma memória de cálculo, eu posso editar a composição, eu posso colocar insumos, tá? Eu posso duplicar. Então, tem várias ferramentas aqui que vocês podem utilizar. Então, vamos só incluir um insumo aqui dentro, para vocês entenderem essa questão do insumo. Então, eu tenho etapas, que eu posso carregar todas as etapas que eu quiser, de uma vez só, ou eu posso ir colocando uma por uma. Eu tenho as composições, que inclusive vocês podem importar, não necessariamente você precisa ir de uma por uma, você pode copiar um orçamento, um colega que fez o orçamento pode mandar para você, e você pode enviar uma cópia para outro usuário. Então, a gente está fazendo aqui, digamos, a gente está trabalhando, e aí eu quero enviar para você, tá? Que mais? Eu posso... tem uma articulação nova em relação a pregão, tá? Então, tem umas coisas bem legais aqui também. E esse software, ele faz interação com modelagem em BIM, tá? Professora, a senhora ensina BIM, não tão bem assim, mas eu tenho ex-alunos que ensinam e eu trago para a gente ver, tá? A pessoa está aqui trabalhando com isso. Então, trazendo aqui um insumo, eu cliquei em insumo, eu não cliquei em composição, eu cliquei em insumo. Então, o que é um insumo? É um material, uma mão de obra ou um equipamento. Material, mão de obra ou equipamento. Não é um serviço, ou é um material, ou é uma mão de obra ou equipamento. Digamos que você, alguém quer que você contrate um engenheiro para supervisionar, ou contrate um vigia. Eles não vão entrar como insumos, eles vão entrar como serviços, eles vão entrar como composição, tá? Então, o que eu quero dizer? Toda vez que alguém disser assim, eu quero tijolo, você vai deixar, o tijolo vai chegar lá sozinho, do nada vai aparecer, tchum, não, vai ter a pessoa que transporta o tijolo, descarrega o tijolo, então vai ter que ter mão de obra, ter uma mão de obra é composição. Mas vamos incluir aqui só tijolo. Ou bloco cerâmico, tá? Eu vou pegar tijolo cerâmico. Observem que já entrou. Observem que aqui tem até um desenho diferente do que esse é como se fosse só um insumo, né? Aqui, ó.
juntando os tijolos e aqui um tijolinho só, né? Aqui as etapas, aqui é juntando. O meu mouse dá para ver, né, gente? Quando eu balanço direitinho, porque... Certo? Então, eu coloquei o tijolo aqui. Aí, vamos botar aqui 5.000 tijolos. Tá? Mas, professora, então, o que significa isso? Que eu estou colocando só na obra o tijolo. Veja que ele não está cinza, ele está na cor branca. Então, eu consigo sinalizar o que é insumo e o que é composição. Então, ele está cinza para composição, branco para insumo e azul para etapa. Então, eles são bem visuais mesmo, né? Não é? E também, antes, eles faziam laranja, amarelo, isso é bem cansativo, assim, eu acho mais harmonioso. Professora, mas então, se eu não colocar tijolo aqui, como que eu ia saber que tinha tijolo? Então, se esse tijolo é só eu levar no caminhão e deixar na obra, e o próprio cara do caminhão vai descarregar, vai ficar aqui, pode ficar. Se não, ele seria um serviço, composição, de alvenaria. Então, ele seria um serviço. Aí eu vou colocar aqui. Professora, eu também confesso a vocês, eu acho os primeiros contatos com alvenaria de bloco estrutural, da dimensão tal, 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 todas as dimensões aqui são iguais, ó. Com FCK tal, com colher de pedreiro, com paleta, com bisnaga. Isso aqui realmente é com o tempo, viu, pessoal? A gente vai lendo e vai dizendo assim, eu quero colocar alvenaria de bloco de concreto estrutural de 14 por 19 por 29, uma espessura de 14, porque ela vai ficar nessa posição e não em outra, né? Vamos botar, ó, o bogó, alvenaria de vedação de elemento vazado de concreto, ó, o bogó. Aí o tamanho dele, ó, 7 por 50 por 50, preparado na betoneira. Então, eu sei que os primeiros contatos requerem um pouco de paciência, a gente vai fazendo a partir de modelos, tá? E eu vou estar sem aqui, sem quantidades. Nunca vai ficar quantidade vazia. E vocês podem editar a quantidade quando vocês quiserem, tá? Então, professora, tem tijolo e tem cobogó. Mas quanto que eu sei que tem de cobogó nessa obra? Você pode vir aqui e tirar os relatórios, tá? Ó, relatório de curva ABC de insumos. Aqui é que vai ter a lista dos insumos. Aqui também você pode, aqui por cima, tem o local de exibir lista de insumos, tá vendo? Lista de insumos. Essa parte de exibir lista de insumos eu gosto mais quando eu quero editar preços. Por exemplo, eu quero, sei que teve uma alteração na mão de obra, ou eu estou fazendo um aditivo, ou eu estou fazendo um reequilíbrio financeiro, aí eu venho para cá e vou editar os preços. Eu gosto de tirar no relatório a curva ABC de insumos, aí você pode deixar tudo marcadinho e vai abrir. Por quê? Porque sai a quantidade. Aí sai o Excel, tá, pessoal? Vai abrir o Excel aqui. Eu cliquei, gerou o relatório e vai abrir o Excel. Tá abrindo já. Porque como eu projetei só, né, a minha tela, não botei tela cheia. Vamos lá, botar tela cheia. Aqui. Pronto. Aí ele baixou o Excel, tá? E aí, já tá abrindo aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, gerando... Ah, já chegou. Vamos de novo. Aqui, ó. Abrindo só o Excel para vocês. Ele está mostrando... Aí, como tem muito banco, né? Aí ele vem com tudo aqui, certo? Aí, geralmente, eu deixo só o que eu vou usar mesmo, ou essa face. Ele trouxe para a gente aqui, ó, como um gráfico não, desculpa, um Excel, ele trouxe o código, de onde trouxe o do banco e qual é o material, tá? Professor, exame é material para ele? Tá? Exame é material?
para ele é. Alimentação é material, para ele é. Observe que está na categoria material, certo? Aí, pedreiro, servente, se tiver pequeno, me falam, tá? Eu quis mostrar a telinha toda. Deixa eu até ocultar isso aqui. Aí vocês podem... pronto. Se vocês observarem, esse é um relatório bem interessante. Tá? Cadê a minha tela, gente? Deixa eu ver se está para a apresentação. Deixa eu colocar. Isso. Quando eu olhei agora, também fiquei... Não, vou botar a tela cheia, tá? Vou de novo no Excel. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Pronto. Ok. Se sair, deixa eu ver aqui. Para evitar efeito, não compartilhe. Não, ok. Para não dar aquele efeito de infinito, ele está dizendo não compartilhe tela cheia. Ok. Agora está aí. Então, ó, isso aqui, ele buscou. Eu coloquei quantos itens no meu orçamento lá? 3. Ele puxou tudo isso de insumo. Só coloquei 3 itens e ele puxou porcelanato, tijolo, argamassa. Aí ele, se vocês quiserem, vocês, como é Excel, vocês podem colocar um filtro aqui, ó, para vocês puxarem. Deixa eu ver o que ele buscou de material. O porcelanato, o tijolo, a argamassa, o cobogó, não é? O cimento. Aí, ó, exame, alimento, areia, rejunte, areia média e energia elétrica. Ele puxou, tá? Como mão de obra, ele puxou azulejista, pedreiro, servente e operador de betoneira. Certo? Equipamentos, taxa. Então, todos os gastos estão aqui dentro. 3 itens que eu coloquei 3 itens. Como esse documento se chama curva ABC de insumos, ele faz uma separação em 3 classes. Aí, por isso que vocês vão ver, não sei se dá para perceber, que tem um cinza mais escuro, um cinza mais clarinho e outra tonalidade aqui mais clarinho, tá vendo? Então, ele fez a que ele chama de curva ABC. Os 80 mais caros são esses aqui, ó. 80 mais caro, não. Os itens que dão 80% do preço da obra é o porcelanato, o tijolo, a argamassa e o azulejista, tá? São os itens que são mais caros nesse serviço que a gente colocou, tá? Aí chama curva ABC de insumos, porque ele faz a separação A, B e C por quem é mais caro. Então, os 80% mais caros são esses, aí depois ele faz uma comparação 80%, depois ele vai até 95%, ó, 80, 77, até 95%, e olha quantos itens representam 5% da obra só, financeiro, né? Todos esses itens, tá? Então, a ferramenta que nós chamamos de curva ABC de insumos. Então, o software, ele traz várias ferramentazinhas. Então, vou voltar lá de novo para vocês verem. Então, eu preciso comprar quanto de piso de porcelanato? Quantidade, tá? Aqui, ó. 214 metros quadrados. Eu preciso comprar quanto de cobogó? Tá aqui, ó. 39,5 unidades, 40 unidades. Mas quanto é o preço de cada cobogó? Ele está dizendo que é R$ 42. Cobogó caro, que a gente escolheu. Está dando 1.000 e poucos reais, né? Certo? Então, mas quanto tempo o azulejista vai demorar? 200 horas para fazer esse piso que a gente colocou lá. Certo? Então, o trabalho do Orça Fácil é juntar essa informação para a gente, né? É trazer essa informação para a gente. Eu coloquei apenas 3 itens, de uma forma, como podemos dizer assim, para a gente conhecer o que é, o que não é. E lembrem-se, pessoal, o Orça Fácil, ele vai vir para ajudar numa licitação, e aí eu posso trazer todos os itens, ele pode ajudar, eu posso importar, eu posso tirar o relatório. Terminei, o meu orçamento só tem esses 3 itens. Vamos acabar ele? Aí você pode personalizar relatórios. Outra coisa que é comum, professora, qual relatório que eu tenho, que eu tiro? Eu tiro resumo sintético? Veja,
de verdade você vai sentir isso no seu dia a dia, mas tira o orçamento analítico, tá? Vai abrir o quê? Excel, tá? Ele vai fazendo em Excel, que de verdade eu também acho que seria o mais legal, porque você pode usar a sua logomarca, né? Então, vai carregando essa caixinha de download, e aí você vai e vamos abrir o Excel. Pronto. Aí ele fez o meu relatório aqui, o meu relatório não, meu orçamento, né? Pessoal, eu não quero que o meu cliente veja isso aqui, vamos tirar. Essa informação também não quero. Eu vou colocar minha logomarca aqui, tá? Aí vocês podem ficar à vontade de mexer, é de vocês. É a partir desse momento de vocês. Eu não gosto colorido, clica aqui, apaga as cores, tá? Essas bordinhas também, eu gosto da bordinha do meu jeito, tá? Como a gente puxou analítico, ele vai trazer o detalhe, tá? Então, ele vai trazer o serviço e a sua composição. Vamos tirar um sintético, tá? Então, ele vai trazer o serviço, vamos botar uma cozinha aqui, e ele vai trazer a composição, que é o que a gente incluiu lá, tá? Então, ele vai fazer isso para todos e trazer todos os detalhes. Pessoal, pede muito isso em processo de licitação, tá? Vamos voltar aqui no nosso Nossa Fácil, cadê ele? E vamos tirar um sintético. Relatório sintético. Ele diz com fórmula, porque ele também pode trazer o cálculozinho. Não é comum eu usar o cálculo dele, não. Eu realmente faço, quando eu baixo ele, é para botar as minhas fórmulas, tá? A gente também mexe nisso aqui. Deixa eu compartilhar lá o Excel do nosso orçamento que fizemos. Não gosto também, sim, só tem 4 itens, lembra? Inclusive um é insumo. Eu não trabalho com esse colorido todo, não, que isso dá trabalho para imprimir, tá? Aí eu clico aqui, ó, essa parte eu limpo, aí eu boto a logomarca, tá? Eu boto a informação que eu preciso. Então, vou botando as bordinhas como eu quero. Professora, dá trabalho fazer essas bordinhas, essas coisas. Não, quando você já tem o seu modelo pronto, não dá, tá? Porque aí você sempre vai ter os modelos. O item, ele fica bem aqui no comecinho. Aí depois é o código e o banco de dados. Eu não preciso do código, você pode suprimir. Exclui, tá? Aqui vem a descrição completa. Cuidado também para que a descrição não fique assim, escondidinha, tá? Você tem que mostrar a composição completa. Aí boto ela bem aparentezinha aqui. Aqui é a unidade. Professora, ficou um pouco bagunçado metro quadrado e unidade assim, metro quadrado. Vocês podem editar isso também, tá? Quantidade. Sempre trabalhem em quantidade em 2 casas decimais. Aí o valor financeiro, aqui é porque está aparecendo um em acabamento, porque acabamento é um grupo, uma etapa, né? Vamos colocar até um destaque aqui para acabamento. E aí eu tenho 200 metros quadrados de revestimento cerâmico a 167,36, com o valor de BDI de 25%, ele já calculou, mas vocês poderiam clicar como Excel, igual esse, e multiplicar por 0,25, vai ter que dar igual, como esse deu igual, né? Então, esse é 1,25, e esse valor é o valor total. O valor total, que é 41, vamos deixar maior, 41.840 é o valor do BDI multiplicado pela quantidade, certo? Então, esse que eu puxei, ele não veio com fórmula. O peso não é um item obrigatório nos orçamentos, tá? Mas só para vocês entenderem, ele colocou aqui. Eu posso também tirar. Aí você vai ver a formulação que vai ficar o seu orçamento pronto. Tá? Aí o valor com BDI, o valor do BDI e o valor total. E essa parte aqui, se não é você que assina, você tira, tá? É bem tranquilo isso. Então, o software,
vai juntar as informações da gente, ok? Eu vou mostrar rapidamente uma questão em relação a... Tem muitas ferramentas dentro do orçamento, mas como a gente ampliou o módulo para planejamento também, eu vou mostrar só uma coisinha de planejamento, que é muito diferente do que acontece dentro do planejamento do Excel, ou até do Microsoft Project, o MS Project, tá? Então, o própria parte do orçamento, ele tem aqui o seu exibir cronograma, tá? Então, você pode criar um cronogramazinho aqui, com... Só tem acabamento, né? Vamos abrir aqui, ó. Abre e fecha. Toda vez que vocês encontrarem um triângulozinho, pode abrir e fechar, tá? Então, eu vou ter aqui 90 dias. Aí você pode colocar, vou fazer um investimento no primeiro mês, aí esse aqui eu vou fazer 20, 80, esse eu vou fazer 20, 80 também, e aqui a alvenaria eu vou fazer no último mês. Então, você conseguiu montar um cronograma muito rápido, certo? Isso sai no Excelzinho, você coloca, mas 120 dias a obra, então eu vou fazer o revestimento 50 aqui, 50 aqui, só para não ficar, tá? Então, ele faz um cronogramazinho bem rapidinho, bem simplesinho, mas esse cronograma é um cronograma, como a gente chama, de desembolso financeiro, não é um planejamento, tá? Então, ficou guardadinho aqui. No planejamento, eu quero mostrar para vocês só uma continha que ele faz, que é o módulo planejamento, tá? Que eu acho, assim, era um sonho que eu tinha quando eu disse assim, eu precisava tanto de um software que fizesse essa conta, tá? E aí, nenhum software fazia essa conta para mim. Aí, eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma lista de planejamento aqui. Terraplanagem não, vou uma lista aqui, porque eu fico usando essa base para estudar, tá? Deixa eu pegar esse estudo mesmo aqui. Então, por exemplo, escavação. Aí, eles são um pouquinho... Ele não é tão amplo a tela para a gente estar mexendo na parte de planejamento, né? Ele é mais apertadinho. Esse lado aqui fica tudo que você colocou no planejamento, tá? Ou no orçamento, ó. Como se tivesse puxado de lá. Eu posso puxar aquele que a gente fez. Vamos puxar, só que para eu puxar eu tenho que criar um novo planejamento. Aí vamos colocar aqui, a arena, não foi? Aí eu vou buscar a obra lá da arena. Ah, a professora não está aqui, porque eu tenho que... quando ele vai criar um novo, ele pede para cadastrar a obra, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, criar um planejamento. Eu quero a arena, a obra da arena, que a gente fez agora. Não está aparecendo aqui. Aí, essa parte que eu acho que é um pouquinho mais chatinho, você tem que criar a obra. Aí, eu vou... nova obra. Aí, eu vou botar aqui a arena, que foi o que a gente fez. Porque eu tenho que botar como se fosse a data de início, de término. Ele entende que eu vou ter que criar uma rotina. Começa que dia, termina que dia, que obra que é, quem vai ser os encarregados, tá? Então, por isso que ele não faz logo o planejamento. Ele me pede o endereço da obra, como que as pessoas vão trabalhar, tá? Quem é o fiscal, quem é o responsável? Então, ele, primeiro, antes de fazer um planejamento, ele me pede todas as informações. Eu estou passando rápido, só porque a gente quer ir para planejamento, criar um planejamento e criar um planejamento de algo que é a arena que eu fiz agora, tá? Então, ele pede primeiro para que eu informe a obra, que eu crie quem é o engenheiro, quem quer isso, quem quer aquilo. Então, não consigo fazer um planejamento a partir de um orçamento se eu não criar uma obra. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu vou chamar aqui, a obra é a arena e eu vou chamar de cronograma 1, tá? Primeiro cronograma. Aí ele diz, a obra começa, qual a jornada de trabalho? Vai ter 8 horas. Vai ter hora extra? Não. Você quer iniciar o planejamento com dados do cronograma do orçamento? Eu quero, eu não fiz o cronograma lá, não foi? Eu posso colocar. Vai trabalhar dia de sábado? Vai trabalhar dia de domingo?
Vai considerar feriados? Não. Se você for, você vai marcando tudo isso aqui, tá? E qual é o item que você vai considerar no planejamento? No planejamento, a gente considera tempo, e tempo está na mão de obra ou no equipamento. Vamos deixar só na mão de obra. Lembrando, pessoal, que é apenas para mostrar a ferramenta, tá? Então, lembra que a gente tinha 4 itens lá e veio para cá. Os 4 itens. E eu quero dizer para vocês que eu preciso finalizar esse contato de hoje mostrando para vocês que esse software, na parte de planejamento, ele vai fazer continhas que eu não tinha... Ele começou a fazer essas continhas há uns 2, 3 anos, e isso eu fazia na mão, e agora ele faz aqui. Então, revestimento cerâmico. Se você clica aqui na equipe, aí você pode dizer, clica aqui no azulzinho. Cadê? Vamos lá, duração efetiva, que também fica equipe. Pronto. Clica aqui em equipe. Aí ele abriu a telinha. Olha, está demorando 38 dias para fazer esse serviço. 38 dias? Não, eu vou ficar 38 dias para fazer esse serviço. Vamos colocar três azulejistas. Resolve o problema, vai para 13. Mas, geralmente, quando você sobe a equipe, você sobe, né? Vai acompanhando. Mas ele disse que dava para fazer 3 azulejistas e um servente, em vez de 38 dias, foi para 13. Vocês viram isso? Eu vou repetir para vocês olharem de novo. Fecha. Tá? Aí você clica nessa bolinha equipe aqui, ó. Tá? Então, abriu a equipe, dá uma olhadinha de novo. Está dizendo que eu vou demorar 38 dias. Eu não quero 38 dias, eu quero menos. Ó, se eu mexer na quantidade de dias, ele está mudando lá, ele vai mudar lá embaixo para 2 azulejistas. O contrário também funciona. Ó, já foi para 3. Não, eu quero fazer em 15 dias. Não, eu quero fazer em 10 dias. Foi para 5 azulejistas. Vocês viram isso? Deu para perceber, né? Aí você confirma. Então, o que aconteceu? Eu mudei a minha equipe para esse serviço. E aí, eles não estão arrumados como no MS Project, por quê? Aí ele botou data de início e data de término. E aí eu preciso dizer, esse é o serviço 1, mas esse daqui vai estar arrumado com outro serviço. Cadê? Com o item, o 2 vai estar com 1. Tá? Então, eu vou ter que fazer o que a gente chama de predecessora, né? Os arranjos. Eu acho também isso bem apertadinho aqui para a gente trabalhar. Pronto, aqui é o número 1. E às vezes eu fico clicando aqui para incluir o número 1 aqui. Eu quero vincular o 2 com 1. Tá? E só os antecedentes aqui para ele fazer o gráfico aqui. Ai, ficou. Enter. Pronto. Então, olha o que ele fez. Ele fez um arranjo de gráfico de término e início, tá? Ok? Como o Project faz. Ok? Como um gráfico de cronograma de barras. Ele faz cronogramas de barras, faz diagramas de redes, como o Project faz, certo? Ele faz linha de balanço. O Project não faz linha de balanço desse jeitinho, tá? Ele faz equipe com custo e custos da curva S, tá? Isso aqui fica pequenininho aqui, mas quando você tira o relatório fica melhor. Vamos para esse serviço de chapisco. Aí, chapisco está demorando 30 dias. Não, 30 dias para eu fazer o chapisco? Não vou terminar essa obra quando? Ah, eu quero em 15 dias. Então, ele já calculou a equipe para mim. Agora, a equipe, lembre-se que um vai vir atrás do outro, né? Aqui, ó, a gente vai sequenciando, essa parte que eu acho mais chata de colocar o númerozinho 2 aqui. Um dia eu acostumo. E aqui só para vincular, que eu estou amarrando um serviço com outro serviço, com outro serviço, tá? 3, Enter. E aqui a gente vai para o cronograma. Então, vamos só visualizar melhor o nosso cronograma. Ok? Isso sai melhor no Excel ou no PDF, tá? Mas aqui sai o meu cronograma. E aí, a minha... Tijolo. Tijolo não tem equipe.
Tijolo é um item solto que eu coloquei lá, solto, que eu confesso a vocês que eu não gosto de colocar solto, tá? E aqui é a alvenaria de vedação. Está demorando 5 dias, papapá, confirma. Então, quando eu tirar o meu relatório, eu tenho um relatório muito legal que se chama histograma de mão de obra. Tá? Aí eu vejo que sai a EAP, sai o cronograma, sai os diagramas de rede em PDF. Vou explorar para a gente ver. Tá? Estou já abrindo lá, tá? Saiu aqui, ó. Não fiz nada, eu fiz isso, tá? Pessoal, eu gosto muito de explicar os diagramas. Também a gente marca o nosso momento de explicar diagramas. Eu coloquei, tirei tão rápido, não foi? Eu gosto muito porque cai em questão de concurso. E cai muito em concurso, né? E aí eu gosto nas minhas aulas de explicar os diagramas. O que mais? Uma coisa, foi o histograma de mão de obra. Aí, pessoal, deixa eu colocar projetar. Aí, diário, mensal, aí lembra que a gente começou de 21/9/2024 e vai terminar. A gente achava que ia terminar de 21/12/2024, mas com as datas que eu coloquei, eu não sei, né? Aí, ele gerou aqui um histograma de mão de obra. Vou mostrar para vocês que, como eu estou sem projetar a tela cheia, eu tenho que ficar botando de... Pronto. Então, ele disse que de servente, eu vou precisar de um só, tá vendo? De um a tanto. Isso que é planejamento, tá entendendo, pessoal? Tudo bem que a gente fez bem aleatório, né? Está bem aleatório. Aí, ó, ele disse assim, ó, o pedreiro, tu vai precisar de dois, depois demite, né? Fica com um. O azulejista, tu vai precisar de 5 nessas datas, tá? Esse histograma está por função. Histograma de mão de obra. Eu fiz alguma conta? Não fiz praticamente conta nenhuma. O software aqui, pelo banco de dados deles, pelo banco de dados SINAP, ele, através das minhas atribuições, certo? Conseguiu, vou tirar o cronograma, tá? Ele conseguiu completo aqui. Ele conseguiu pegar, a partir das informações raiz e as minhas ideias, ele conseguiu gerar esses resultados. O cronograma não saiu tão bom por causa que eu escolhi o formato de uma página, tá? Mas ele tá como se fosse emendadinho um do outro. Né? Só pegar a página 1 com a página 2. E vocês conseguem trabalhar controle dentro do Ossa Fácil. Professora, e se eu não tiver o Ossa Fácil? Faz no Ossa Fácil os cálculos. Esse cálculo de tempo, ele é muito trabalhoso no Excel. Eu tenho planilhas disso também, tá, pessoal? Mas é muito trabalhoso no Excel. Faz no Ossa Fácil, importa e trabalha depois no Excel. Ou você pode interligar com o MS Project, porque o MS Project ele é muito bom no que a gente chama de controle de linha de base, tá? Então, eu faço uma linha de base, crio a minha linha de base, ele fica fixo, né? Ele fica padrão. E depois, quando eu for começar a monitorar, aí eu vou ver através se estou conseguindo alcançar, se não estou conseguindo alcançar. E aí o MS Project é muito bom nisso. Então, vocês podem fazer contas no Excel, no Ossa Fácil, no MS Project, pode interligar tudo, pode fazer também através de software de Revit, fazendo modelagem em BIM, tá? Ok? Eu vou interromper a gravação, porque acabei o propósito do Ossa Fácil, tá? E a gente conversa mais livremente para tirar dúvidas e também para eu fazer a explicação do curso, tá bem? Se alguém quiser falar algo antes do parar a gravação, é só levantar a mão, tá? Mas aí eu vou dar uma interrompida, porque a gente deixa o foco, né, da gravação do Ossa Fácil.